O Vasco já tem confirmada a chegada de 2 reforços para a temporada de 2026 e mais jogadores estão descartados do Vasco, assim a gente pode dizer, mais jogadores estão de malas prontas, não permanecerão no Vasco na temporada de 2026. O Vasco está passando por uma reformulação no seu elenco. O que faltou no elenco do Vasco na temporada passada? Profundidade de elenco. O Vasco em algum determinado momento até tinha um time titular razoável para bom, mas não tinha suplentes à altura. Então o time cansava, o técnico não tinha tantas opções para mexer e mudar o panorama de alguma partida. Caso algum jogador estivesse mal em um jogo, não tinha ninguém no banco para entrar e fazer a diferença. Então o Vasco está buscando realmente melhorar essa profundidade de elenco para a temporada de 2026. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está ficando esse elenco do Vasco, quais são as opções que terá o técnico Fernando Diniz até o momento, até o dia 8 de 1 de 2026. Lembrando que o Campeonato Carioca inicia no dia 15 desse mês de janeiro e o Campeonato Brasileiro se inicia no dia 28 de janeiro. E dia 21 já temos um clássico contra o Flamengo. Então, o Vasco está correndo contra o tempo para poder fechar logo o seu elenco, tendo em vista que o Brasileirão esse ano começa muito mais rápido. Então, precisa ter esse elenco fechado quanto antes. Então, vem comigo. E esse é o elenco do Vasco até o momento para a temporada de 2026. Do último vídeo que eu fiz para cá, já tivemos atualizações. Então, eu vou te trazer essas atualizações de reforços que chegaram, que já estão confirmados no Vasco da Gama. Posição por posição, quais são as opções do técnico Fernando Diniz. Então vamos lá. O Vasco tem o Léo Jardim no gol, ok? Isso daí ninguém contesta que o Léo Jardim hoje é o goleiro titular do Vasco. Na lateral direita, o Vasco renovou o contrato do Puma Rodrigues, que era algo que o Vasco precisava fazer, ou contratava outro lateral direito, ou renovava o contrato do Puma. O Vasco optou por renovar o contrato do Puma. E tem o Paulo Henrique, que é o lateral direito titular, que até o momento ainda é jogador do Vasco. Surgiram especulações de que Inter de Milão tem interesse no Paulo Henrique, mas nada de concreto. Então o Paulo Henrique inicia a temporada como jogador do Vasco. Na zaga o Vasco tem novidade, porque o Cuesta teve seu contrato renovado até o fim de 2026 e o Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia, que estava no Colo-Colo. Inclusive eu trouxe já uma análise sobre ele aqui no canal, vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar depois e assistir como joga o Alan Saldívia, que é um zagueiro que tem características bem interessantes, ele tem indicadores de desempenho que combinam com o jogo do técnico Fernando Diniz. Ele é um zagueiro que sabe sair construindo por baixo, tem um bom lançamento, tem um bom trato com a bola nos pés. Então o Vasco já resolveu a questão da zaga pelo lado direito e no meu modo de ver ele levou um nível, porque assim, beleza, o Saldívia não é nenhum super craque no momento. Ok, concordo contigo. O Vasco tinha na reserva do Cuesta simplesmente Maurício Lemos, Lucas Oliveira e tinha que improvisar o Hugo Moura como volante, jogando na zaga. Então o Vasco já melhora o seu elenco, já melhora essa profundidade de elenco quando você contrata o Saldívia. Na zaga pelo lado esquerdo o Vasco tem o Robert Renan, tem o Lucas Freitas, que é o reserva dele, mas existe todo um impasse se o Lucas Freitas vai continuar, mas o Vasco ainda segue ativo buscando mais um zagueiro no mercado de transferências. Talvez um reserva, alguém para disputar a posição com o Robert Renan, para fechar esse sistema defensivo para a temporada de 2026. Lembrando que o sistema defensivo foi o grande problema do Vasco, né? O Vasco, na temporada passada, fez muitos gols, mas levava muitos gols. Então precisa desse equilíbrio. Precisa continuar marcando muitos gols e precisa diminuir esse número de gols levados pelo menos pela metade. Que aí o Vasco já vai conquistar muito mais pontos. Na lateral esquerda existe especulação de que o Besiktas quer o Lucas Piton, mas até o momento é jogador do Vasco. O Leandrinho é a opção até o momento na reserva, né? Eu não conto com o Vitor Luiz. E o Leandrinho é um jogador que também tem propostas para deixar o Vasco. Mas o que a gente sabe é que o Vasco ainda pode tentar a contratação de um lateral esquerdo para disputar posição de titular com o Lucas Piton na temporada de 2026. Chegando no setor de meio de campo, o Vasco tem o Cauã Barros, também teve proposta do futebol italiano para contratar o Barros. O Vasco recusou, achou o valor oferecido, na verdade, muito baixo, de 5 milhões de euros. Então o Cauã Barros é um volante do Vasco titular nesse momento. O Jair já voltou a trabalhar com bola. É claro que é um processo todo de recuperação do Jair,
mas eu acredito que em breve ele pode estar à disposição do técnico Fernando Diniz, e o Jair é um jogador extremamente importante. A gente viu quando o Jair começou a jogar bem como o Vasco cresceu de produção, então eu torço muito para que ele volte, que ele consiga ter uma sequência em 2026 sem lesões o Jair, mas ele já está de volta trabalhando com bola e o Vasco ainda busca a contratação de mais pelo menos 2 jogadores de meio de campo, talvez um volante um pouco mais de contenção e mais aquele jogador que sai para o jogo, o famoso camisa 8, para disputar posição com o Thiago Mendes, que até o momento é o jogador titular. O Vasco tem Sforza no seu elenco, o Vasco tem o Matheus Carvalho, que inclusive está machucado, mas o Vasco não conta com Sforza, o Vasco vai tentar negociar esse jogador. Então é assim que está o setor de meio de campo de volante do Vasco. Agora falando sobre o quarteto ofensivo do Vasco, o Andrés Gomes segue no Vasco, vai ser comprado em breve, né? O Vasco vai ter que pagar por esse jogador que está emprestado pelo Rennes da França, e chegou Johan Rojas, jogador que é reforço do Vasco, inclusive já está no Brasil, já foi anunciado oficialmente pelo clube. Jogador que atua como um meia pelo lado esquerdo, mas que ele não é aquele ponta agudo que vai para a linha de fundo, ele é um jogador que constrói por dentro, então um cara de características diferentes do Andrés Gomes. O Andrés Gomes é muito mais um ponto incisivo que busca a linha de fundo, tem a velocidade. O Rojas é mais um jogador criativo, assim a gente pode dizer. Então tem essa diferença entre esses dois atletas. E o David não deve permanecer no Vasco, o David deve ser negociado por empréstimo com o Vitória. Então o Rojas chega para essa posição, que quem era o reserva era o David em muitos momentos e não vinha correspondendo. Agora na ponta pelo lado direito, a gente sabe que desde o final da temporada passada o Nuno Moreira começou a jogar na ponta direita, o Adson já está treinando com bola e deve ter o seu retorno já nesse início de temporada. Também torço para que o Adson não se lesione e consiga ter uma sequência de jogos. E o Vasco ainda busca a contratação de mais um jogador que atue pelos dois lados do campo para ter essa profundidade de elenco que eu estou falando com vocês, mas seria um baita reforço se o Adson conseguisse jogar. Benjamin Garré não permanecerá no Vasco na próxima temporada, assim como o Sforza, o Vasco busca negociar esse jogador. O Diniz acabou não gostando tanto dele assim do desempenho nos treinamentos. Agora, falando sobre o camisa 10, o Vasco tem o Felipe Coutinho, o JP retornou de empréstimo do Avaí e pode jogar como esse camisa 10, até mesmo como um segundo volante, depende muito de como o Diniz vai enxergar o JP. E também tem o Matheus França, que é um jogador que eu aposto bastante para essa temporada de 2026. O Matheus França é um jogador que tem talento, tem potencial, mas que não conseguiu desempenhar no Vasco na temporada de 2025, sentiu a pressão, estava sem ritmo de jogo. Tomara que agora com a pré-temporada que esse jogador consiga desempenhar, porque, cara, coloca na cabeça de vocês têm que torcer pro jogador ir bem, porque o jogador indo bem, ele vai fazer gol, vai dar assistência pro Vasco, pra gente ficar feliz. Então eu torço para que o Matheus França consiga jogar, ele é um jogador de muito potencial, já mostrou isso no nosso rival, inclusive, mas não conseguiu jogar, mas é um jogador que o Vasco tem para essa posição. E falando sobre centroavante, tem novidade, né? O Ryan deve permanecer até o fim de 2026, o Vasco busca essa permanência do Ryan, mas é garantido que pelo menos até o meio do ano ele vai ser jogador do Vasco. O Vasco busca a contratação de centroavante para ficar no banco assim do Ryan, a gente pode dizer, mas o Verratti tem proposta do Cerro Porteño do Paraguai, e ao que parece o Vasco não vai se obster tanto a negociar não o Verratti, então nem tô mais aqui contando com ele, porque pode ser que realmente ele vá jogar no Cerro Porteño do Paraguai. E aí o Vasco vai ter que ir cada vez mais em busca desse outro centroavante, talvez um jogador que se adeque mais ao estilo de jogo do Fernando Diniz. É muito comentado o nome do Brenner, mas nada concreto ainda. Então esse é o elenco do Vasco até o momento, essas são as opções. Comenta embaixo o que você tá achando, tá melhorando, tá piorando, quais posições você atacaria mais no mercado. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis, fui!